Estamos aqui com duas professoras da Rede Estadual de Ensino, aqui do Colégio Odete Fernandes. Então, com muito prazer aqui eu tenho a Tiene, professora de língua portuguesa aqui do colégio, e a professora Daniela, da sala de leitura. Então, nosso olhar. Voltando aqui agora com o nosso olhar, Tiene, eu sei que você trabalha com a língua portuguesa, mas também tem uma paixão também que é Libras, né? Sim, sim. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tiene, trabalho aqui na Escola Odete como professora de língua portuguesa, mas também tenho um projeto com os meus alunos, uma eletiva de Libras. E eu sou apaixonada por língua de sinais, estou na área há mais ou menos 19 anos, e eu faço alguns trabalhos, né, assistencialista, mas também remunerados, no momento que eu não estou na sala de aula como professora de língua portuguesa. E aí você pode me perguntar qual tipo de trabalho que eu faço? Muitos. E eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, para nós, ouvintes, é muito fácil a gente ter acesso a restaurantes, a hospitais e todas as outras questões que para a gente é muito simples, mas para o surdo, para a comunidade surda ainda, infelizmente, eles não têm essa acessibilidade de forma garantida, né? Nem todo lugar, nem todo hospital tem pessoas para receber, nem todo restaurante tem pessoas que sabem língua de sinais, que sabem a Libras, né? Libras é uma língua, não é gesto, não é mímica, é uma língua e tem a sua gramática. Então, eu sou apaixonada por língua de sinais e apaixonada pela comunidade surda. Então, uma curiosidade que eu tenho. Libras quer dizer Linguagem Brasileira de Sinais? Na verdade, não é linguagem, é língua, né? Porque a linguagem é um tipo de fala, é como eu falo. O exemplo, né? Dependendo da região que nós estamos, você vai falar, oxente, na Bahia, em outro lugar. Aqui em São Paulo nós não falamos essa figura de linguagem. Então, Libras não é uma linguagem, não é um tipo de fala, é uma língua, é a segunda língua, né, nacional, nosso Brasil, e Libras significa Língua Brasileira de Sinais. E tem uma diferenciação no Brasil, na questão dos sinais? Sim, sim, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é a língua de sinais americana, então é a mesma coisa, né, de português e inglês. Na Libras é língua brasileira de sinais do Brasil, então se o surdo for para outro país, ele não consegue se comunicar, vai se comunicar assim mais ou menos, porque é outra língua. Mas temos diferenças no próprio Brasil? Sim, tem, na verdade não é uma diferença discrepante, mas tem alguns jeitinhos, e aí eles se entendem, né? Mas não tem uma diferença tão grande. Tem alguns sinais diferentes. Por exemplo, uma palavra com um sinal aqui de macaxeira é a mesma coisa na língua portuguesa. Então, quando você chega lá no Nordeste, o sinal de macaxeira é diferente aqui de São Paulo. Mas é só isso, não é uma discrepância tão grande, não, mas dá para entender. E para outros países há uma diferença muito grande na sim, questão sim. dos sinais? Aí sim, né? Para outro país é outra língua. Aí a gente tem que aprender a ASL, que é a língua americana. Se estivesse falando no português, no inglês, no francês, no espanhol. Sim, é outra língua, é completamente diferente. E tem as questões legais, você até colocou que a questão dos hospitais, na questão do restaurante, você ter funcionários que possam ajudar essas pessoas também. Sim, fazer essa acessibilidade. Sim, é um direito do surdo, né? É um direito, né? É um direito, né? Então não é porque tem surdo. As pessoas falam assim, mas não tem surdo, então não vou ter Libras. Não, é um direito. Independente se tem surdo, se não tem, precisa ter pessoas para receber. Mas infelizmente, ainda a gente está num processo, né? Que é bem demorado, que nós sabemos, nós que estamos na área, a gente sabe o quanto é difícil. Então por isso eu faço muito trabalho assim. Muitas vezes, exemplo, né? Amigos surdos querem financiar um apartamento. Tiene, você pode me ajudar na chamada de vídeo com a pessoa lá do banco? E aí eu disponibilizo para ajudar. Então a gente faz muito esses trabalhos aí. Então, porque assim, quando a criança ela nasce com a questão da surdez, demora esse processo de aprendizado de Libras? Olha, a gente tem a questão, tem vários aspectos, né? Por exemplo, tem a família que não aceita. Não, meu filho não é surdo, como assim? E aí quer obrigar o filho a falar. Aí tem um surdo oralizado, que é onde o pai leva na fono, ele aprende a falar, mas ele é surdo. Então, o processo o mesmo processo de um ouvinte que vai para o ensino fundamental, para o ensino para o infantil, é a mesma coisa. Só que depende da família. Eu tive uma aluna que ela era surda e ela fazia leitura labial. Então aí é porque a família levou logo na fono, né? Logo quando descobriu, e aí ela faz esse processo.
Mas existem famílias que acreditam assim, meu filho é surdo, ele vai aprender a falar, então não precisa da Libras. E aí é onde causa a defasagem, porque aí ele não aprende nem o português correto e nem a Libras. Aí ele não sabe quem ele é. Sabe aquela coisa de não sei quem é a minha identidade? Porque minha família não aceita que eu sou surdo. É muito louco, mas isso acontece. Eu vejo o trabalho que você faz com as crianças daqui, que elas ficam muito contentes na questão de aprender Libras, né? Sim, sim, elas amam, né? Eu encontro elas no corredor, professora, bom dia, tudo bem? Isso pra mim é muito gratificante. Assim, fazem a parte de Libras de muitas músicas, né? Já vi isso, vídeos que são trabalhados para a questão de Libras. É a Libras artística, né? Que é muito mais difícil do que o falar Libras, né? O sinalizar, conversar no dia a dia, porque além da Libras, dos sinais, das escolhas, a gente tem que ter expressão facial corporal. Por isso que a gente faz muita careta. É por isso que a gente faz muita careta, assim, porque assim, se o surdo tá triste, eu preciso falar que tá o sinal de triste, mas com uma cara de feliz não combina. Sim. Então por isso que tem essa questão aí. As artes cênicas ajudam nesse processo também? Sim, ajuda. Dependendo do contexto, ajuda sim. Então uma escola seria ideal que tivesse artes cênicas, com Libras, né? Esse seria um sonho. Seria um sonho. Então, vamos colocar a Daniela aqui nossa conversa aqui. A questão também da importância da leitura, né? Estamos aqui na sala de leitura e eu acho muito importante essa questão, esses espaços de leitura para o aluno. Né? Além das questões, das vários tipos de expressões que existem, né? Uhum. Uma delas é a questão de você ter a possibilidade de ler com proficiência, né? Sim. Isso aí. É um espaço que a gente muito rico. Acho que todas as escolas deveriam privilegiar o espaço. E valorizar, né? Esse lugar aqui, né? Ser muito visitado. Né? Sim. Sim. A gente vê que existem escolas que ainda não têm um espaço. Não tem um espaço, né? Onde o aluno pode ver, né? Tem um acervo legal. E assim, aqui na escola a gente é bem feliz por esse espaço. E tentar resgatar isso, né? Porque na era que nós estamos hoje, os alunos são muito digitais, então tudo num clique, né? Aquela geração instantânea. Então eles estão perdendo esse prazer pela leitura. Então a gente quer resgatar isso. Nós trazemos os alunos aqui com essa intenção. Eles chegam aqui e falam, Pro, me fala aí qual é o livro que tem menos páginas. Mas ainda que nesse início, né, a gente percebe que não tem aquela vontade, mas assim, a leitura, eu aprendi assim, e aí a gente vai conversar sobre isso, que no início a leitura é imposta, né, você vai, desde pequeno, você vai falar pro teu filho, olha, lê esse livro, depois ele vai criando esse hábito, esse gosto, e aí a gente fala, ainda que o livro é grande, eu falo, mas não, leia, dá uma olhadinha, não julgue o livro apenas pela capa, porque às vezes eles falam, eu não gostei dessa capa, mas poxa, você nem viu o que está falando, né? Então a gente vê nesses dias de hoje os alunos assim, muito desinteressados, né, na leitura, muitos nem sabem uma biblioteca. Esses dias atrás nós estávamos combinando, seria legal a gente marcar um passeio numa biblioteca lá em São Paulo, não foi, Tiene? Sim. Para tentar mostrar para eles, porque é muito legal. Quando você fala no livro, por exemplo, nós temos aqui o Gran Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Você falou da capa, né? E o livro tem a questão de você manuseá-lo. Sim, você não pode jogar até ler o livro, né? No tablet, né? Você pode ler lá no Kindle. Só que a questão de você passar pelas páginas do livro, as marcas que foram deixadas aqui. Sim. É muito interessante que você vai em sebos, você tem, às vezes, algumas frases escritas nas páginas dos livros, né? Aí você pensa, quem escreveu aquilo? Quem deixou aquelas marcas no livro? Sim. E um livro sempre é aquilo, né? Que você lê hoje com 10 anos, daqui a 10 anos você lê novamente esse livro, e é um outro livro, Sim. é uma outra história. Outra perspectiva, né? Uma nova experiência. Sim, com certeza, uma nova experiência. E a gente falasse da questão das capas, toda é uma arte, né? Também a capa do livro é uma arte. Pelo menos quando eu ia em livrarias, eu gostava muito de passar pelos livros e olhar as capas, né? Sim. Essa capa é mais bonita, tem mais desenho e tal. Então, além da questão do autor, né, que fez a obra, você tem também o artista da questão gráfica, né? Sim. Tudo isso chama atenção. Com certeza. Né? Então, o espaço de uma sala de leitura é um espaço mágico, né? Sim. E eu percebo que hoje também os autores estão trabalhando bastante figuras, né? A gente vê alguns livros
clássicos que estão... Porque a gente sabe que os jovens gostam muito de gibis, a gente tem visto hoje algumas obras que estão muito desenho, muito parecido com gibis, para ver se chama atenção. Se chama atenção, né, dos alunos. Então a gente tem visto bastante. Esse livro mesmo tem bastante esse livro aqui é Mafalda. Isso. E nós temos, é que eu não peguei ali, mas tem um outro livro que até acho que a professora de História estava trabalhando, e muita figura, bastante desenho que imitava um gibi. Então eu vejo que também tá... E essa questão do gibi, da história em quadrinhos, é interessante porque você, num desenho animado, você tem sempre a questão da sequência muito rápida, né? Sim. Você tem lá, vamos supor, você pega aqui do Quino da Mafalda, você tem uma história em quadrinhos, né? Onde você imagina o que vai acontecer no próximo quadrinho. Sim. Então você instiga a questão da imaginação. É bem legal você ter falado isso, porque até mesmo aqueles alunos que ainda não sabem ler, na história em quadrinhos, mesmo sem saber ler, ele consegue acompanhar. Nós, recentemente, eu estou com um projeto de Sou Mais Recomposição, e nós tivemos uma leitura, e tem alunas que não sabiam ler. Mas o livro que eu escolhi para que a gente trabalhasse na semana do livro, elas conseguiram, e eu mostrei para elas tudo, e me conta o que está acontecendo cada cena, mas elas não sabiam ler, mas compreenderam Sim. a história, né? Então, acho que essas figuras também ajudam até aquele aluno que ainda não sabe ler, mas ele consegue compreender, porque a sequência lógica, ele tem esse entendimento, né? Sim, é importante. Todo formato de literatura que você tem, ele é super importante. Então, desde a questão do mangá, que os alunos gostam muito, também, né? Sim. A questão das histórias de quadrinhos clássicas, e a questão do texto, talvez seja um degrau que ele vai... Eu estou aqui na história em quadrinhos, daqui a pouco já estou lendo pequenas histórias de textos, daqui a pouco um livro inteiro, um livrinho de 20 páginas, daqui a pouco 50, 100 páginas. Sim, vai sendo. E algo assim que vai te motivando. Quem tem o hábito da leitura, ele tem aquela questão de consumir a leitura. E é uma constância, né? A constância, vai ser constante isso. E essa questão das imagens que vocês falaram, é a linguagem não verbal, né? Não verbal. Não verbal. E é exatamente o que, quando começamos a falar a respeito da Libras, na Libras tem muito isso, é o visual. Então, o corpo fala por você. Então, a gente tem 5 parâmetros na Libras, e um desses parâmetros é a questão da expressão facial e corporal. Então, se você tá sinalizando e não tem expressão facial e corporal... pode até ser interessante o assunto, mas não vai chamar a atenção. A mesma coisa é quando a gente está falando das crianças a respeito da leitura, é isso. Se não chama a atenção, não quero, não é legal. Então tem muito isso, é estratégia, né? Para atraí-los. E a questão, a gente coloca assim, da leitura, da questão dos quadrinhos, né? A questão do mangá, que os alunos gostam bastante, aliado às questões de você observar também as questões das outras artes. Você pensa assim, a música, o cinema, a fotografia, sim. Tudo isso é uma leitura. As fotos lá do Sebastião Salgado, você faz uma leitura das imagens, né? Você pega um filme de Chaplin, também é uma leitura ali de uma imagem em ação. Ali, sim, sim. Né? Mesmo os filmes que eram mudos, você tinha, acompanhando esse filme mudo, a música, que dava o ritmo ao filme. Sim. Então eu vejo assim, que as artes elas se entrelaçam, né? Tá tudo ligada, né? Ligado. Não dá para fazer um só, tá junto, com certeza. É importante sempre cultivar essa questão das artes como um todo. Então a escola é o espaço para isso. Sim. Espaço para você experimentar vários tipos de artes. Isso. Durante o seu processo de formação. E eu queria perguntar para vocês essa questão, como vocês enxergam hoje a questão da cultura na escola? Mas que aspecto, assim? Assim, como que a cultura está sendo vista na escola? Eu consigo ainda demonstrar para esse aluno outros tipos, outras formas de cultura? Ou a escola está começando a ficar sufocada por uma cultura que vem de fora para dentro? Eu acho que, por exemplo, estarmos aqui dentro de uma sala de leitura onde a gente está aqui repleto de livros, é uma cultura que
tem se perdido, mas a gente está lutando contra. E falar sobre isso é resgatar, né? A cultura da leitura do livro impresso, de pegar um livro, isso é cultural. Mas a nossa era, hoje em dia, a era dos nossos alunos é assim, não quero, é melhor olhar aqui, é um clique, igual, né? É muito rápido. Então, eu acho que a cultura da leitura é algo que a gente está tentando não perder. Eu acredito que nós não perdemos 100%, mas perdemos uma porcentagem bem grande. Você para, você lê um texto, você para e pensa sobre ele. Sim. Quando você tem essa questão da velocidade tecnológica, você não pensa. Você lê, você observa as imagens, isso com muita rapidez. Você não chega a pensar naquilo, refletir sobre. Então, eu acho uma questão muito importante que você abordou, né? Essa questão da tecnologia é importante? A tecnologia é importante. Sim, com certeza. Só que essa questão da rapidez, talvez eu estou perdendo a questão de observar as diferentes culturas. Sim. As culturas da sua região, a cultura do seu país, a cultura do seu povo. Com certeza. Perdendo a essência, né? E é muito bom a internet, óbvio que ajuda demais, mas é o equilíbrio. E eu acho que nós, como educadores, a gente tem que estar o tempo todo nessa constância, fazendo com que o aluno entenda, olha, é bom, mas e o equilíbrio? Assim, equilíbrio tudo a gente precisa buscar, né? É uma constância de buscar o equilíbrio, né? Pra vida. É o trabalho que vocês fizeram com as meninas, vocês gravaram um vídeo com as meninas, Sim. Né? Foi interessante porque eu acho que depois daquele vídeo, elas buscaram um livro para saber do que se tratava. E até se aprofundaram sobre o tema. Sim, foi isso mesmo. Usaram um vídeo, que é uma linguagem atual, né? Mas também observar também a questão de observar. Este vídeo, ele é produzido através de qual base? A base deste livro. Sim, com certeza. Pode ser um livro simples ou não, mas é uma base consistente, né? Sim, com certeza. E aí eu vou perguntar para vocês que autores vocês mais gostam? De gênero. Pode ser gênero, pode ser Flávio, autor. Eu não tenho um autor específico assim que eu mais gosto. De verdade, é igual quando alguém pergunta para mim assim, qual a comida que você mais gosta? Eu não tenho uma comida que eu mais gosto. Eu não tenho, porque eu gosto de muitos, assim, mas um autor que eu mais gosto, eu não tenho. Não tenho essa resposta. De verdade. Não tenho um específico. Eu não queria falar assim, um autor. Hoje, assim. Eu gosto muito de livros que falam sobre distopia. Distopia é um tema que sério? Eu gosto bastante. Eu vejo assim, você trabalha muito a questão da utopia, né? Aquela perfeição, buscar aquela perfeição, mas na busca da perfeição você observa que você tem elementos que são distópicos, né? Que são caóticos. E há, dentro do caos também, uma questão de beleza no caos. Sim, né? Então a nossa vida busca a utopia ou ela busca uma distopia. Então vamos pensar nesse sentido, né? Talvez essa questão tecnológica seja uma distopia. Sim. Que nós estamos vivendo, né? Sim. A utopia seria todos gostarem dessa leitura de livros, de buscar a cultura mais apurada, mas nós estamos vendo hoje, nós estamos caminhando para uma distopia. A questão de uma diversidade de gêneros, que isso é interessante, mas não há uma profundidade. Nem na questão, talvez na questão da escrita, nem na questão da produção de vídeos, de música. Talvez a música mesmo seja um caminho para que você possa levar o aluno a ler. Isso. Ao entender uma música, ele começa a entender a questão de como... Sim, a compreensão de texto, né? Com certeza. Se fala disso a respeito, faz sentido a questão do ser raso. Sim. Ser tão prático, eu fico raso, não preciso me aprofundar, tá aqui. Porque tá... E a leitura traz isso, né? Se você gostar falando a questão da utopia, por quê? Porque lê, mas é difícil hoje em dia, a gente encontrar um aluno que de fato faça isso, né? Essa profundidade de conhecimento. Entender uma música, a compreensão de texto, né? Entender, fazer a leitura dinâmica, que é o que nós tentamos fazer o tempo todo com os nossos alunos, é fazer entender o contexto. Mas por que isso? Não é porque você está vendo assim que tem que ser assim. Qual é o outro ponto de vista? O que tem por trás? Qual a metáfora desse assunto? Então, mas para fazer isso tem que ser bem aprofundado, né? E não é o que eles estão... Você tem que ter a cultura. Sim, né? é cultural. É cultural. Tem até um fotógrafo que falava assim, não precisa de uma câmera de grande potência, nem tanto moderno. Você precisa ter cultura.
Você vai fotografar com a sua cultura. Sim, exatamente. Talvez vocês também trabalhem com a sua cultura. Então, bom professor, eu vejo, que é aquele que utiliza a sua cultura para lecionar. Sim. Eu ensino matemática, mas eu conheço língua portuguesa, Sim. conheço autores, conheço ciências, geografia, para que eu possa compor na parte de matemática, na parte de exatas, uma aula que possa ser, além da minha aula, uma aula cultural. Sim, não ficar uma coisa robótica, Sim. né? Só isso aqui, não tem mais nada. Exatamente. Vou trabalhar um autor aqui, eu trabalho a história dele também. Sim. Não é só a história que ele escreveu aqui, Graceteu Veredas. Tem por trás aqui uma história do próprio autor. Como que ele chegou nessa história? Por que ele escolheu? Por que ele escolheu a cor desse livro? Né? Por que são veredas? Sim. Né? Entendeu? O que é veredas? Ah, você entende que é veredas? Eu entendo a ideia do autor na questão da produção da obra, né? Então, eu acho isso muito importante. E a escola tem que ser esse espaço de criação, né? Onde o aluno, o professor, possa criar. Então, nessa criação se cria cultura, né? Sim, com certeza. A cultura acho que é a parte mais importante. Como você falou da questão, aí aliando a questão lá de Libras, a questão de uma sala de leitura com espaço, a gente tem que valorizar bastante. Sim. Né? A gente pensar assim, que outros espaços existem além da escola que possam proporcionar toda essa questão de formação, de adequar a questão dos direitos da pessoa, a questão da cultura, né? Eu acho que esses espaços também não são buscados hoje. Você pegar centros culturais. Quando você tem um evento, esse centro cultural está cheio, mas muitas vezes está vazio. Sim. Você tem lá uma biblioteca em São Paulo. Deveria ser um local que viver cheio, é vazio. É vazio. Né? Então, assim, você buscar outros espaços, né? A escola é um espaço de criação de cultura, mas existem outros também. Eu queria até falar, quando nós fizemos o nosso passeio para o Museu da Língua Portuguesa, teve muitos alunos que comentaram, nossa, eu nunca tinha ido em nenhum museu. Então você vê que é cultural, que o pai nunca levou, nem que for no Sesc, para ver, tem uns espaços muito bacanas no Sesc, pertinho, mas não, eles nunca tiveram contato, e assim foi algo, né, Tiene? Uhum. Eles ficaram assim, abismados de ver, porque parecia coisa de outro mundo, mas é o quê? São outros sons, são outras Exatamente. imagens, outros espaços que Né? eles conhecem. Exatamente. Até o cheiro do lugar é diferente, professora. Isso, até o cheiro, Até o sim. cheiro é diferente, professora. Que gostoso esse cheiro. Na atividade eles fizeram aqueles pegaram um trem, né? Um trem Sim. Ah, Check-up. então, deve ter sido bem... O passeio de trem já foi, Já foi. uma questão de aprendizado Com deles, a certeza. questão de como que a imagem externa, né? Pode ser rica, né? Sim, Sim. na verdade, Mas pro tudo a lugar gente você não vê. aprende, né? Tudo e qualquer lugar, pelo menos eu acredito nisso, tem um propósito e dá para aprender alguma coisa. Mas Sim. nem todo mundo tá atento a isso, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar isso nos nossos alunos constantemente. Olha, isso aqui dá para aprender. Por que isso aqui? Às vezes fica até chato. Ah, mas tudo tem porquê? Sim, tudo tem porquê. Nada é por acaso, né? E a formação das palavras. Sim, tem toda claro, a claro. questão de você criar essa questão dos porquês, né? Sim, Até quando você consegue gerar no aluno essa questão da dúvida do porquê, você vê que ele aprendeu. sim, Se ele com consegue certeza. te perguntar e ter dúvidas, é porque Sim. se criou uma dúvida no aluno, é porque ele aprendeu algo para ter aquela dúvida. Com certeza. E também os espaços também, eu vejo assim, a arquitetura também é uma arte. A arquitetura consegue expandir a questão do ser humano. Há escolas que não têm paredes, né? Nós temos escolas que têm paredes, né? Tem escolas que ao invés de uma parede tem um vidro e eu consigo enxergar o horizonte. Então tem escola que eu dei aula que eu falo assim, bem interessante, né? Você vê mesmo. na sala, assim, os alunos daqui se concentram aqui vendo o horizonte. E quando você não enxerga o horizonte, eu acho que você diminui essa questão da criatividade da pessoa. Sim, sim. Fica só limitado naquilo que Limitado tá naquilo, vivendo. É certo. verdade. Então, você consegue, quando você fala nos passeios, você amplia o horizonte dessas Exatamente. pessoas. Com certeza. Existe algo fora daqui. Sim. Sai da sim. caixa, né? Exatamente. Sai da caixinha, assim, ver Esse que é tem o- um mundo muito, muito maior é o aí pra processo. se conquistar. Sim. Aí o Guimarães Rosa é um autor que eu gosto bastante, né? E ele tem um conto que é a terceira margem do rio. Quando eu li esse conto, eu pensei, a terceira margem do rio. Mas o que seria a terceira margem do rio?
o rio só tem 2 margens, né? Direita e esquerda. Como é que tem a terceira margem, né? Então é um ponto bem interessante que fala sobre essa questão de uma outra possibilidade de você enxergar o mundo. Então eu também recomendo também. Guimarães Rosa é um autor que eu recomendo. As obras dele são brilhantes, né? De enxergar o mundo assim de uma outra forma, né? Até que ele cria algumas palavras que são, acho que é neologismo, a criação de palavras, né? Tem uma palavra que ele faz uma junção, espadachim de enxada, que é enxadachim. É aquele trabalhador que luta contra os obstáculos do dia. Os obstáculos do dia, do trabalho. Né? Então, é bem interessante você ver que essa criação ela é importante. E quando você tem as músicas, né, letras de música, geralmente quem faz a letra tem esse aspecto de criar algumas palavras que são colocadas de uma certa forma, e na música ela se encaixa muito bem. Se for feita uma observação na regra gramatical, talvez ela esteja errada. Mas ali na liberdade artística ela cabe bem. É bem interessante. Até nós tivemos aqui o Slam, né, que eles fizeram uma atividade com os alunos, de rima, que agiliza essa questão do raciocínio do aluno, né, de transformar em palavras, essa palavra transformar-se num som. Sim. Então eu acho um aspecto muito importante o que vocês fazem, né? Cuidar do espaço tão rico que é a sala de leitura e cultivar a questão da língua portuguesa e esse processo também de Libras, que eu acho importante para todos na escola. Todos que conseguiram ver lá os alunos fazendo lá os vídeos em Libras, eles ficaram bastante empolgados, né? Tanto que a sua eletiva de um semestre duas edições, né? 2 edições é a procura muito grande, né? Sim, que bom, né? Eles viram que é algo que eles podiam aprender, algo diferente, algo... É uma língua, né? Eu falo muito pra eles, gente, quem aprende Libras é bilíngue, tá? É bilíngue. E eles, nossa, professora, então agora eu sou bilíngue. Você aprendeu. É muito legal isso. Assim, nosso papo aqui nós teremos outras conversas com vocês, foi muito agradável. Legal. Foi muito bom. E o nosso olhar, ele queria agora uma pergunta que a gente faz sempre para os entrevistados no final do nosso bate-papo. Então, vou fazer uma pergunta para uma, depois para outra. Vamos lá, espero que não seja difícil essa pergunta. É assim, Tiene, qual o seu olhar para o mundo? Para o mundo e para a vida. Olha, eu já estava até falando sobre isso, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito que dá certo. Meu olhar é sempre olhar os 2 pontos de vista, nem tudo é aquilo que eu tô vendo, não, tem o outro lado. Então, meu olhar é que dá para ficar bom. Tá ruim, mas dá para melhorar. Acho que é isso, é a melhoria. Acho que a constância é a esperança. A constância, pelo menos eu vivo isso, a constância leva à excelência. Então, se tá difícil agora e eu tento amanhã e eu vou tentar de novo, já chega uma hora que vai ser tão tranquilo, porque eu insisti. Então, não desistir porque tá difícil. Meu olhar pro mundo é esse, é tipo assim, tem esperança. Se tá difícil, tenta mais um pouco que você consegue. Okay. Daniela, qual é o seu olhar para a vida também? Eu concordo com a Tiene falou. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de esperança, né? Por mais que a gente vê as situações, você vê alguns momentos que fala, poxa, tá difícil, mas a gente tem que acreditar, né? Acreditar que pode ter um futuro melhor, sim. Dificuldades vão. Mas a gente tem que acreditar, porque se a gente já começar desacreditando, não, você tem que acreditar e ter fé, né? Eu creio, eu tenho uma fé grande e que as coisas vão mudar e que há uma luz lá no fim do túnel. É um olhar sempre de esperança, né? A gente não pode perder a esperança. Esperança não dá pra Tem que ser positivo na relação das coisas e faz o nosso máximo. Com certeza. Isso. Nosso máximo e ficar tranquilo, né? Com a consciência tranquila que a gente fez aquilo que era possível. Sim, você sempre fala isso pra gente, né? Sim. A gente faz aquilo que é possível e é o nosso melhor. Sim, então, é o nosso feliz melhor. Que foi o nosso melhor, foi dado ao outro. E aí eu queria pedir a você, como é que ficaria o nosso olhar em Libras? Nosso olhar. Em Libras. Como é que seria em Libras? Depende do contexto, tá? Mas Certo. eu vou falar. Ponto de vista diferente. Perceber diferente. Ou assim, ó. Nosso olhar. Bacana.
Então, o nosso Legal. olhar aqui vai agradecer aqui a Daniela, né, da sala de leitura aqui, que cuida de um espaço muito rico aqui. Foi muito bom. A estar Tiene com aqui, vocês. que também trabalha com grande maestria a questão da língua portuguesa e também com o seu trabalho com Libras, que é super importante. Obrigada, Flávio. Tá? Obrigada. Teremos nosso novos olhar. e próximos encontros também com vocês. Tá? Então, Combinado. o nosso olhar fica por aqui e até o nosso próximo programa. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente.